Bem-vindos à segunda temporada do podcast da Revista Elite. Eu sou Cacá Mascarenhas e é um prazer ter você aqui conosco. E hoje nós temos convidados de honra aqui, os professores José Roberto Soares Escoforo e também o professor Jackson Antônio Barbosa, recentemente eleitos para a reitoria da UFLA com 47,32% dos votos válidos para a gestão 2024-2028. Boa noite, professores. Prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Professor Escoforo, professor Jackson, vamos começar contando para o pessoal de casa como que é feita a eleição lá na UFLA, né? Porque muita gente não sabe que o reitor e o vice-reitor, eles são eleitos pela comunidade acadêmica como se fosse, como a gente faz na prefeitura, né, de uma cidade. Conta pra gente, professor. Bom, a eleição, podem votar os discentes de graduação e de pós-graduação, os técnicos administrativos e também os docentes. Cada um desses segmentos representa 33,3% dos votos. Então, assim, os discentes, né, têm o peso 33,3%, os técnicos a mesma coisa, os docentes a mesma coisa. E, no caso dos técnicos, são eles que têm o maior peso dos votos, porque é o menor número dentro da instituição. Então, são 555 técnicos aproximadamente. Eles são a referência, os professores são 792, e aí você vai dividir 792 por 555 para ter, né, a equivalência aí, quanto de professor precisa para equivaler ao voto de um técnico, e os estudantes, né, somando os estudantes presenciais e os estudantes remotos, ou seja, que fazem cursos à distância, são 12.500 alunos aproximadamente. Também você vai dividir esse número pelo número de técnicos para ver quanto equivale um voto. Essa é uma forma bastante democrática, uma forma em que todos os segmentos da comunidade da UFLA participam. Olha, eu fiquei sabendo que vocês ganharam em todos os segmentos, aí vocês estiveram à frente, então, dos votos válidos de todos os 3 segmentos, né, professor Escoforo? Sim, essa é uma coisa prazerosa. Nós obtivemos êxito, né, na primeira colocação com os discentes, também com os técnicos e também com os docentes. Então, sempre que se ganha uma eleição é bom, mas sempre que se ganha com o reconhecimento de todos os segmentos da comunidade da UFLA é muito melhor, né? Com certeza, Jackson. E teve campanha, né? Vocês, durante um período de tempo, vocês fizeram a campanha ali pelo campus, visitando aí setores, também conversando com os alunos, não é mesmo? Sim. Só complementando o professor Escoforo, é importante que a comunidade lavrense entenda que vence quem tem o maior número de votos. E como nós temos 3 segmentos seguindo as suas proporcionalidades, vencer em 3 segmentos significa que você tem efetivamente a credibilidade da nossa comunidade UFLA. Com relação à campanha, é sim uma campanha intensa. Mais de 30 dias, são 34 departamentos, diversas unidades administrativas, e nós tivemos a oportunidade de visitar mais de 50 locais. É bem corrido também, né? Muito corrido. 4, 5 reuniões, de 7 da manhã às 10 da noite. Tivemos a oportunidade de conversar com mais de 1.000 pessoas e assim poder montar o nosso plano de trabalho, lapidar um plano de trabalho já definido antes da campanha. Perfeito. E agora o que acontece para a comunidade externa da UFLA, né, entender? Agora vocês ganharam, né, o conselho ele se reúne e ele manda uma lista tríplice, isso mesmo, para o presidente da República, porque é ele que sanciona o senhor como reitor, você como vice. Como é que é, professor Escoforo? Na realidade,
O próximo passo agora, na terceira semana de dezembro, é o colégio eleitoral, né, que é composto aí pelos componentes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo Conselho Universitário, pelo Conselho de Curadores. Ele se reúne e ele sacramenta historicamente aquilo que a comunidade definiu, até porque esse conselho, né, esse comitê eleitoral, ele é uma representação de toda a comunidade. Então, eles seguem o que a comunidade definiu, oficializa-se, então, a eleição, e aí a atual gestão tem até 60 dias antes do vencimento do mandato, que é em 4 de maio de 2024, ela tem que encaminhar essa documentação para o MEC, para o Ministério da Educação, né, para que ela seja, então, lá analisada e encaminhada para o presidente da República, que é quem nomeia o reitor. Posteriormente, o reitor nomeia o vice-reitor, né, no sistema atual. Existe uma lei sendo trabalhada no Congresso que muda esse procedimento. Ela já passou na Câmara, agora ela foi para o Senado, e aí, se isso acontecer antes da reunião do Conselho Eleitoral, então muda um pouco o procedimento, porque aí o Conselho já indica diretamente o reitor e o vice-reitor eleitos para o presidente da República. Perfeito. E tem alguma posse? Tem posse? Tem uma posse em Brasília, né, que aí essa posse é sempre dada pelo ministro da Educação, e ali é que se formaliza, que se assina e você toma posse de fato. Uhum. É praxe que dentro da universidade, posteriormente, a gente faça também uma solenidade para apresentar a nova equipe de gestão, ou seja, os pró-reitores, os diretores, né, que vão compor as diferentes estruturas da universidade, em especial as pró-reitorias, e aí a gente apresenta essa nova equipe e a gente apresenta as diretrizes, né, de como vai ser a nova administração da instituição para a comunidade da UFLA, né? Isso é sempre feito como praxe. Perfeito. E o Jackson foi pró-reitor, inclusive, né? O senhor também foi, né, pró-reitor, né, professor Escofro? Foi. E agora você vem como vice, assim como o professor Escofro foi vice, agora é reitor. E lembrando que essa é a terceira vez que o senhor vai sentar na cadeira de reitor, né? Já tem grandes feitos aí, o Parque Tecnológico, o curso de medicina, o hospital. O que o senhor pretende fazer nessa nova gestão? Bom, são muitas coisas, mas as principais delas, bom, primeira coisa é concluir o hospital e colocá-lo para funcionar, né? Porque esse é um anseio da comunidade da UFLA, dos estudantes da área de saúde, né, que contemplam a medicina, a educação física, a nutrição, além de outros cursos da UFLA que vão ter interface principalmente no desenvolvimento de pesquisas ou de inovações na formulação de novos instrumentos, né, para a área da saúde. E aí as engenharias vão ter um papel muito importante. Então, colocar o hospital para funcionar é prioridade absoluta. O hospital ele vai ser muito importante para a gente formar melhor os nossos alunos. Ele vai ser importante porque a gente vai poder desenvolver pesquisas lá dentro.
e ele vai ser muito importante tanto para a cidade de Lavras quanto para a região, né? Para a região no entorno de Lavras, porque nós vamos fazer atendimento ao público exclusivamente pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Eu acredito muito nesse sistema, essa é uma das preciosidades que o Brasil tem. Mas nós vamos também agregar a cidade de Lavras, quando o hospital estiver funcionando plenamente, no mínimo mais 700 novas pessoas, no mínimo mais 700 novos servidores, o que vai impactar muito positivamente a economia, né, do município. Inclusive, professor, na última edição da nossa revista, nós fizemos uma matéria, entrevistamos pessoas ali do comércio, né, padarias, hotéis, e o pessoal está muito empolgado, né, tá já se preparando, ampliando o comércio para receber essas pessoas que vão vir, né, e movimentar ali o Jardim Glória, que é um bairro tão tradicional de Lavras, e com certeza vai trazer muitos novos empregos para a cidade, né, movimentar a cidade, além dessa questão da saúde, que também vai melhorar. Sem dúvida, a cada conquista que a universidade consegue concretizar, isso significa muitas novas possibilidades para as pessoas da cidade de Lavras, porque aumenta a possibilidade desde lavanderias, passando por padarias, por bares, por restaurantes, pela construção civil, ou seja, movimenta pelo comércio em geral, né? Movimenta a cidade, é uma fonte a mais de possibilidades para a nossa cidade. Mas nós também vamos fazer acontecer o Parque Tecnológico, né? Ele já está pronto há quase 4 anos, mas infelizmente as pessoas não conseguiram colocá-lo para operar como ele deve operar, porque seguramente em alguns anos o Parque Tecnológico vai ser um dos 3 maiores motores de desenvolvimento dessa cidade, a partir de empreendedores que irão trabalhar inovações tecnológicas. Então são empregos qualificados de pessoas que vão movimentar seguramente muito a economia aqui da região. Inclusive, eles estão com edital aberto também, né, para trazer empresas para lá. Sim, e a gente vai buscar trazer áreas de pesquisa de grandes corporações que atuam no país para que ocupem a área não construída do parque, ou seja, para que elas construam as suas próprias áreas de trabalho e de pesquisa, o que vai movimentar ainda mais a cidade. Isso não é simples, mas é absolutamente possível, e assim como o hospital, é prioridade total da nossa administração. Assim como é prioridade da administração a gente trabalhar políticas institucionais que permitam que o nosso público trabalhe mais feliz, tenha prazer de ir à UFLA, trabalhar e ajudar e participar da construção de uma universidade de referência. E aí nós vamos buscar resgatar os nossos cursos, porque perdemos alunos nesses últimos 3 anos. Nós vamos voltar a reconquistar esses alunos e nós vamos criar, sim, novos cursos para abrir novas possibilidades aqui para a cidade de Lavras. E nós temos um campus também que é muito importante para nós, porque ele está numa região estratégica do país, que é o campus de São Sebastião do Paraíso. E nós vamos colocar o campus de Paraíso em pleno funcionamento, enchendo aquele campus também de aluno e intercambiando,
fazendo movimentações de estudantes de lá para cá, daqui para lá, para que haja um intercâmbio muito construtivo e produtivo que fortaleça o nome da Universidade Federal de Lavras como uma instituição que tem um compromisso em gerar tecnologias e produtos para a sociedade brasileira para melhorar a vida das pessoas do nosso país. Perfeito, com certeza. E eu queria saber de vocês, principalmente do professor Jacques, como é que surgiu o convite aí para se juntar ao professor Scofro, né, nessa reitoria? E você, professor Scofro, por que voltar? Né? O que te fomentou? Né? Qual que foi aquela sementinha que falou assim, acho que eu tenho mais umas coisas para fazer aqui, eu preciso voltar? Conta pra gente. Por favor, comece. Bom, na realidade, o porquê voltar, ele está lastreado no sentimento de responsabilidade. Tanto o hospital, quanto o Parque Tecnológico, quanto o campus de Paraíso, eles são o nosso DNA. E, infelizmente, eles não tiveram continuidade depois que a gente deixou a reitoria. E nós temos uma responsabilidade, em primeiro lugar, com a UFLA, em segundo lugar, com a nossa região, então, aqui incluída a cidade de Lavras, e em terceiro lugar, com a educação de qualidade para colocarmos no mercado de trabalho profissionais que, além de serem muito bem formados tecnicamente, sejam cidadãos exemplares. E exatamente para concluir esses projetos e iniciar novos projetos que permitam a continuidade do crescimento da Universidade Federal de Lavras, é que a gente então resolveu colocar o nome novamente à disposição da comunidade da UFLA. E como é que foi o convite, Jackson? Só para complementar a fala do professor Scofro, você percebe que por diversas vezes ele focou Hospital Universitário, Parque Tecnológico, São Sebastião do Paraíso. Então, as palavras-chave, as frases-chave da gestão, nós podemos resumir nessas três: Hospital, Parque, São Sebastião do Paraíso. E tudo com uma finalidade: fornecer produtos de qualidade à sociedade. No caso do hospital, nosso produto é atendimento. Quando você disse em trazer novas pessoas, que são os 700 empregos possíveis que o professor cita, na verdade não é trazer novas pessoas para o município de Lavras. Nós queremos que os possíveis 700 empregos sejam de moradores do município, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes de enfermagem e toda uma equipe que dá suporte. Isso é ofertar qualidade, isso é ofertar um produto de qualidade para o município, além de um atendimento de qualidade. Lastreado na pesquisa, lastreado no ensino. E nas conversas que nós tivemos, há 4 anos nós voltamos para a base, nós voltamos para a docência, para a sala de aula, e sentimos as dificuldades porque a instituição passou. Sentimos as dificuldades em dar seguimento pela atual gestão na concretização desses projetos que se iniciaram há muitos anos, principalmente esses 3. E nós temos o entendimento da importância deles, tanto para a UFLA quanto para a sociedade de Lavras. E por ter esse entendimento dessa importância, que nos colocamos à disposição. E como é que foi o convite? Eu quero saber do convite, como é que foi? O convite foi numa sequência de conversas. O que você está fazendo? Eu nada. E você? Eu nada. Então, vamos fazer uma coisa doida? Foi mais ou menos assim. Foi assim, professor? Não, na realidade a gente estava fazendo muita coisa. Nós estávamos dando aula, fazendo pesquisa, fazendo extensão, escrevendo livros, né? Escrevi 3 livros nesse período que estive fora. 3 livros, professor, em 4 anos? 3 livros, livros bacanas, livros técnicos, livros textos que
assim, vão ser usados em muitas instituições do Brasil e não só aqui na Universidade Federal de Lavras. Mas a gente sempre conversando sobre a necessidade de haver continuidade de projetos importantes, né, para a universidade e para a cidade de Lavras. E inclusive, professor Escofro, interrompendo rapidinho, cogitou-se, né, houve aí quando teve eleição para prefeitos, né, que o professor Escofro seria candidato. Houve essa possibilidade ou o senhor nunca pensou nisso? Na realidade, o meu mundo é acadêmico. Assim, houve de fato, mas eu não tenho... O meu perfil é um perfil voltado para a academia, não é um perfil voltado para a política partidária. Eu tenho um partido, depois que eu atingi a juventude. O meu partido chama-se UFLA. Esse é o meu partido e é a minha paixão junto com a minha família. Mas a gente tinha, o professor Jackson, ele trabalhou comigo nas 2 gestões que eu fiz como reitor anteriores, e o professor Jackson é um fantástico executor, ele conseguiu dar conta assim, de mais de 100 mil metros quadrados de obras que nós fizemos na Universidade Federal de Lavras, sem um único problema, com toda uma competência que lhe é peculiar. E o professor Jackson tem uma característica muito importante também, que é muito importante quando você assume uma posição de liderança na universidade, que é a característica dele andar. Ele gosta muito de visitar as diferentes unidades, os diferentes setores, de conversar com as pessoas, ou seja, de estar sempre muito presente na vida da comunidade universitária. E, principalmente no pós-pandemia, as pessoas têm uma carência muito grande de carinho, de serem valorizadas, assim, eu existo. É importante elas sentirem que elas são vistas, que elas são escutadas. E o professor Jackson tem essas excelentes características. Então, o convite ele veio muito em função, primeiro, da parceria histórica que nós temos, e segundo, em função dessas características muito especiais que ele tem. Até porque o reitor, né, acaba que tem muitos compromissos, tem que ir a Brasília buscar recursos, né, porque não dá para depender só do que vem, né, professor Escofro? Tem que ir lá, mexer os pauzinhos, pedir, né, correr atrás, porque senão a universidade aqui no sul de Minas Gerais fica meio esquecida, então tem que correr atrás. Aí o vice, tendo esse perfil, ajuda muito. Sim, na realidade, o lugar que o reitor menos deve ficar é aqui, né? O reitor tem que estar municiado de bons projetos que a comunidade, os pró-reitores, a equipe o ajuda a fazer, a elaborar. Ele tem que ter muita credibilidade fora da instituição, principalmente, né, em diferentes órgãos do governo estadual, do governo federal, com as diferentes instituições. E a gente precisa ter muito contatos de pessoas dispostas a ajudar, viabilizar os projetos que a gente apresenta. Porque se a gente não conseguir recursos extra-orçamentários, a gente não consegue apresentar nada de novo. Os recursos orçamentários, eles são suficientes para a manutenção básica da instituição, mas não te permitem fazer nada além disso. Eles te permitem uma manutenção básica. Se você tem um projeto, né, como um hospital, como um parque tecnológico, como um campus de São Sebastião do Paraíso,
e pretende criar novos cursos dentro da Universidade Federal de Lavras para dar mais oportunidade a mais pessoas de ter acesso ao ensino público gratuito, você tem que correr muito atrás de novos recursos. E não dá para chegar nos locais e falar, ei, me dá um dinheiro aí, né? Você tem que ter bons projetos, você tem que ter projetos consistentes, com ótimos indicadores, mostrando onde você deseja chegar, o que isso vai gerar de benefícios para a sociedade, para que você consiga lograr êxito. E tem que ser muito persistente. Isso ele é, né, Jackson? Tem um ditado que diz que o cantor é mais importante que a canção. E ele é um cantor de importância. É verdade. É essa credibilidade que ele tem no segmento político que permite que a UFLA desenvolva seus projetos. Quando ele falou da gente entregar mais de 100 mil metros quadrados de obra, foi uma média de 14 mil metros quadrados por ano durante 8 anos. Muita coisa. Isso nos caracteriza como uma grande empreiteira no Brasil. E nós tivemos o cuidado, o zelo, o carinho com toda a comunidade na condução dessas obras. O professor, com a sua capacidade de captação de recursos, com a sua capacidade de negociação, e toda uma equipe com a capacidade de implementar as ações, as ideias que ele trazia. E mesmo com tantas obras que nós observamos pelo campus, né, o cuidado com a preservação, né, com a sustentabilidade, até porque o professor Escofro, engenheiro florestal, né, tem esse cuidado, né, da UFLA verde, né, a UFLA a azul também, né, a Blue University, e esse cuidado de ter ali, né, um local arborizado, que seja gostoso de você trabalhar, das pessoas levarem suas famílias no final de semana, de fazer uma atividade física, isso também tem toda uma importância aí para você, né, Escofro, para você, Jackson. Sim, a gente conseguiu estruturar um plano ambiental que é um exemplo, não só em Minas Gerais, no Brasil, mas ele é um exemplo mundial. A UFLA é considerada uma das universidades mais sustentáveis do planeta, em cima de ações assim que foram fundamentais para a gente estabelecer a coerência entre o que a gente ensinava aos nossos estudantes e aquilo que a gente deveria praticar dentro da instituição, mas não praticava. Por exemplo, a UFLA tinha 186 fossas negras. Eram fossas gigantescas em que todo o esgoto ia para elas. Nós montamos uma estação de tratamento de esgotos com toda uma rede, né, de esgotos direitinho, com uma rede de águas pluviais. A UFLA já tinha uma estação de tratamento de água e nós revitalizamos essa estação de tratamento de água. Então, a UFLA, ela na prática, ela não participa do sistema estadual de água e esgotos da Copasa. Nós é que gerimos e nós produzimos e nós tratamos a nossa água, o nosso esgoto, e essas são ações que, além de sustentáveis, elas geram uma economia muito grande no custeio da universidade. Mas nós trabalhamos muito outras questões, o controle de endemias, como a dengue. Então, a gente tinha armadilhas pelo campus inteiro, os estudantes participando desses projetos. Tratamos os resíduos, aquilo que sobra de uma pesquisa, aquilo que sobra de uma aula prática de resíduos químicos, de produtos químicos, a gente reprocessa para poder utilizar esses produtos novamente. Energia também, né? Solar. Montamos estruturas de energia solar e esperamos ampliar essas estruturas de energia solar, porque é uma fonte limpa de energia que também permite economia no custeio da instituição
E toda vez que a gente consegue economias, a gente pega essa economia que a gente conseguiu obter e a gente investe na melhoria da qualidade do ensino na instituição. Então, a gente acaba dando cada vez mais condições aos docentes, aos técnicos e aos discentes para que a gente forme melhor aqueles profissionais que nós chamamos de embaixadores da UFLA no mercado de trabalho. Com certeza. E agora eu queria ouvir de vocês, né? Que a gente já ouviu o lado reitor, vice-reitor, e agora eu quero ouvir o lado quem é escóforo, pai, marido, capixaba. Conta pra gente e depois o Jackson conta dele também. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, Scô. Sim, eu sou uma pessoa de uma família... Eu sou uma pessoa comum, absolutamente comum, como todas as demais pessoas da comunidade. Eu sou de uma família de origem italiana, porque a minha região, eu sou de Castelo, no Espírito Santo, e na minha região ela foi colonizada por colonos italianos. Então, a cidade inteira é descendente de italianos. Sou de uma família muito simples, mas muito honrada, muito temente a Deus. Quantos irmãos você tem, né? Na realidade, eu tive comigo são 4 filhos, que a minha mãe e meu pai tiveram, né? Mas eu perdi um irmão para Covid, que foi uma coisa traumática na minha vida, na vida da minha família. Mas assim, eu tive muitos exemplos positivos na família. Minha mãe ficou viúva aos 38 anos de idade, com 4 filhos, Nossa. Sendo professora primária. Vocês tinham quantos anos na época? Eu tinha 16 anos. E foi muito difícil porque eu sou o filho mais velho. E a gente, então... lutou muito para conseguir estudar, né? Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa porque lá tinha restaurante universitário, tinha alojamento, então a vida inteira eu usufruí do alojamento e no restaurante universitário eu lavava bandejão para ter o alimento como contrapartida, porque a gente não tinha dinheiro. Uhum. E foi a forma que a gente, na minha família, utilizou para conseguir estudar. Todos os irmãos foram formados. Minha mãe, apesar de ter ficado viúva aos 38 anos de idade, meu pai tinha 45 anos de idade, quando veio a falecer. E minha mãe hoje ainda é viva, saudável, borda o dia inteiro. Que gracinha. Mora lá ainda? Mora lá ainda, completou 91 anos de idade. E meus pais sempre foram excepcionais exemplos para nós, os filhos, né, e irmãos. Me formei cedo, com 23 anos eu já tinha mestrado. Nossa! Comecei a trabalhar na Universidade Federal da Paraíba, que foi o maior aprendizado que eu já tive na minha vida. Digo para vocês que eu desconheço um povo tão fantástico quanto o povo paraibano. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá 3 anos, mas tive uma experiência fabulosa de receptividade, carinho e amor daquele povo para comigo. Me casei também muito jovem. Minha esposa é um anjo que Deus colocou na minha vida, chama-se Sandra. Ela é uma gracinha mesmo. E eu tenho 2 filhos, né, que são 2 exemplos, 2 orgulhos que eu tenho na minha vida. Uma menina que é professora na Universidade Federal de Lavras e um menino, para a gente é sempre menino, né? Uhum. E um menino que trabalha na Companhia Suzano, que é a maior empresa de celulose de fibra curta do mundo.
Não seguiu seus passos, Escofro? Ele seguiu. Ele é muito diferenciado. Os dois me dão muitas alegrias. Já tem netinhos? Já tenho um netinho, que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Nada é tão bom quanto um neto. Acho que porque a gente já está mais estruturado na vida, já tem uma experiência de vida, já apanhou muito da vida, né? Pode ter mais tempo também para curtir, né? E aí a gente tem um tempo para curtir, mas eu não vou deixar de curtir meu neto, mas eu resolvi de novo sacrificar minha família novamente, porque para você ser reitor e um reitor que faça diferença, você tem que se dedicar muito. E aí eu tenho uma parceria fantástica com a minha família, que é o que eu tenho de mais precioso na vida, né? E é isso. Sou uma pessoa séria, trabalhadora, comum, que liga muito para o próximo, que tenho muito respeito pelo próximo, pelas pessoas mais simples, que gosto de gente e que tenho uma vontade enorme sempre de fazer coisas boas para o próximo. Se eu não consigo fazer coisas boas, o mal jamais. Com certeza. Jackson, você é lavrense, né? Formou aqui na UFLA? Sim, eu sou lavrense, nascido aqui na década Família de 70. de quem? É o que a gente fala aqui em Minas Gerais, né? Família de quem? Eu nasci no entorno da UFLA. Aí de onde que veio uma paixão pela UFLA? Eu brincava na UFLA. Eu lembro da perimetral sendo asfaltada, para você ter ideia. Isso no início da década de 70. Põe túnel do tempo nisso, né? Então frequentei a UFLA desde cedo. E da mesma forma que o professor Escofro, e nós dois defendemos a universidade pública, gratuita e de qualidade, porque nós somos crias do sistema público de educação. Toda a minha vivência foi no sistema público. Ensino fundamental, ensino médio. O que possibilitou a nossa mudança de vida foi o ingresso na universidade. No meu caso, na UFLA, quando tinha apenas 5 cursos na final da década de 80, década de 90. Engenharia agrícola. Engenharia agrícola. E como muitos lavrenses, a única possibilidade de melhoria da qualidade de vida era estudar na UFLA. E era um sonho também, né? Era um sonho. À época, ou você era funcionário da Rede Ferroviária Federal, ou da COFAP. A COFAP ainda não. Nossa. Era a Rede, Banco do Brasil e UFLA. Tem um tempinho ainda. Era isso. Era Rede, Banco do Brasil e UFLA. Então foi o que nos deu possibilidade. E vocês têm em comum que vocês dois estudaram em Viçosa, né? Você também fez Viçosa. Pós-graduação em Viçosa. 95 em diante, mestrado, doutorado. É que a UFLA é mais bonita, não é? Oi? A UFLA é mais bonita que a Viçosa. Mas eu acho que a gente ajudou nisso. Com certeza. A universidade lá é muito bonita, mas a gente ama a nossa UFLA. Nós estamos num padrão bem bacana. E aí, Jackson? A maquiagem e o perfume fomos nós que colocamos. É isso aí. E aí você estudou aqui e foi para Viçosa, voltou? Tive a oportunidade de cursar o mestrado e doutorado em Viçosa e, na sequência, dei início às minhas atividades como docente em universidades, tanto privadas quanto públicas. E voltar para a UFLA como professor, como é que foi, depois de ter feito a graduação aqui? Foi a minha meta de vida. De 95 até... Eu retornei à UFLA em 2006. Então, a minha proposta era retornar à UFLA. E me preparei para a UFLA. Tive a oportunidade de trabalhar em 2 instituições privadas. A UFLA foi a minha segunda universidade pública. Trabalhei em Diamantina. E sempre como meta o retorno. E sempre como meta dar o melhor pela UFLA, pagar pelo que a UFLA me forneceu. Eu lembro que quando eu voltei em 2006, de imediato eu assumi a diretoria de parques da Expo Café, onde a Lu Vilela fazia entrevistas, diversas entrevistas na Expo Café.
É, Lu, hein? E lá eu trabalhei por Eu também muitos trabalhei anos. nesse Café, mas foi mais recente. Logo depois, né? Eu Estamos fico, ficando velhos. não é bom nem Faz tempo. contar. Isso já Mas esse tem tempo. Café é a maior feira, né, da América Latina, né, da cafeicultura. Sim, sim. Continua sendo, inclusive, né? E a UFLA, naquela época, ela assumia, né, Expo Café. Hoje em dia, se não me engano, é Imater, isso mesmo? EPAMIG. Epamig, isso. Era a referência de extensão da UFLA. Uhum. E é a nossa proposta de voltar a termos referências em extensão na UFLA, como diversas feiras, diversos eventos, simpósios, congressos. Nós temos uma proposta de inovar a UFLA, no segmento acadêmico, no segmento da extensão, no segmento da pesquisa, no segmento da inovação, da boa relação com as pessoas, seja as pessoas da nossa comunidade UFLA, seja as pessoas da comunidade de Lavras. A nossa proposta é tornar a Universidade Federal efetivamente de Lavras. Com certeza. E Jackson, quem que é Jackson? Você, como o professor falou, eu sou uma pessoa simples. Quem que é você? Conta para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo também. Eu sou tão simples quanto ele, ou até um pouco mais. Casado, pai de 2 filhos, um menino de 24, um de 14. Uhum. Estão seguindo sua carreira também, ou eles foram para outro lado? Um de 24 se formando em civil. Uhum. Também segue engenharia, os passos, né? engenharia civil. O de 14 ainda se descobrindo o que deseja da vida. Certo. E uma família que, como o professor disse, nos dá o suporte. Há pouco tempo nós falamos das dificuldades de uma campanha. Com certeza. Mais de 30 dias, de 7 da manhã às 10 da noite. Nada disso é possível se você não tem o suporte, primeiramente, de uma esposa que está ao seu lado, te incentiva, te estimula, te apoia. E de filhos também que estão ali, que nem todos os dias você acorda com aquele estímulo, com aquela vontade de vencer mais um dia. E são eles que te põem para frente. E acaba também que vocês abdicam de alguns momentos, né, por conta das obrigações, né? O professor Escovo sabe muito bem a respeito disso, por ter sido reitor já 2 vezes, mas aqueles momentos, às vezes uma formatura, né, professor, está lá em Brasília, não chega a tempo, um aniversário, então a família realmente é aquele suporte que faz toda a diferença para vocês, porque não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas, assim, quando você tem uma família bem estruturada e uma família que compreende que a gente tem uma responsabilidade, né, com a coisa pública e tem uma responsabilidade de promover ações que sejam boas para a sociedade, a família acaba compreendendo e acaba te apoiando, embora a família sinta. Né? Muitas vezes acontece isso. Às vezes, no aniversário, você está viajando, né? Para buscar meios para oferecer novas possibilidades de crescimento para a instituição, que são coisas que, de maneira geral, às vezes as pessoas não percebem, né? De que toda vez que você consegue fazer uma gestão diferente, uma gestão que gere desenvolvimento e crescimento, existem pessoas que estão abdicando de uma convivência que seria prazerosa para que você se sinta estimulado a buscar sempre mais e mais possibilidades de crescimento e de desenvolvimento da instituição que você lidera. Verdade. E para encerrar aqui o nosso podcast, porque como eu falei, a conversa flui, né? E já está quase 1 hora já, viu? Eu falei para vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Não para a comunidade acadêmica, porque lá vocês já tiveram seus discursos e tal. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para a população de Lavras. O que vocês vão deixar de mensagem para quem está nos ouvindo aqui na cidade de Lavras? Bom, a nossa mensagem é de otimismo. Primeira coisa é que nós somos otimistas por natureza. E a gente tenta transformar sonhos em realidade, sempre com as bênçãos de Papai do Céu.
O que a gente quer dizer é que nós vamos nos aproximar muito mais da comunidade lavrense, que nós vamos oferecer para as diferentes instituições que tem nessa cidade e também para a Prefeitura Municipal, muitas oportunidades de parcerias cujo objetivo seja fazer o bem para o próximo. Eu tenho certeza que com ações como colocar o hospital para funcionar, criar novos cursos que abrem novas possibilidades para a nossa cidade, colocar o parque tecnológico para funcionar e outras ações complementares, nós vamos estar nos aproximando cada vez mais da comunidade lavrense e a gente espera que a comunidade lavrense abrace a Universidade Federal de Lavras, porque a universidade é verdadeiramente a pedra mais preciosa que essa cidade pode ter, né? Lavras do Funil, esta é a joia mais preciosa que a cidade de Lavras e toda a região sul de Minas pode ter, e ela deve ser abraçada assim, com muita força, com muito carinho, com muita emoção. E o nosso compromisso vai ser esse, vai ser de nos aproximar mais e mais e mais e mais de toda a comunidade lavrense, oferecendo novas alternativas, muitas oportunidades e com o crescimento seguramente gerando opções, novas opções de emprego e de trabalho para as pessoas. A nossa proposta é uma proposta de parceria com as outras instituições de ensino superior do município, parceria com a Prefeitura Municipal e com as prefeituras do entorno, de modo a tornar Lavras referência em ensino superior. Se no passado nós éramos caracterizados como cidade dos IPs e das escolas, nós temos um potencial para nos caracterizarmos como uma cidade de referência em ensino superior. E se até hoje nós tínhamos um grande evento que é o de UFLA, de portas abertas, o que a gente propõe agora é uma UFLA de braços abertos para a comunidade, tanto a comunidade interna quanto a externa. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui conosco, foi um prazer. Foi um prazer para nós também, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, boa noite. E obrigada a você pela companhia, agradecendo também os nossos parceiros, a Cacau Show e também a Lavi, Moda Feminina. Eu sou Karina Mascarenhas e eu volto com mais podcast em breve. Até lá!